Boa noite, pessoal. Eu sou a Isabela, sou supervisora técnica da Covetros. Estamos representando o Cartrofenvet aqui no Brasil. Gostaria de agradecer em especial aos clientes que depois de um dia de trabalho estão aqui nos acompanhando, aos nossos distribuidores parceiros, a Cristal na região de Minas Gerais e a Prevent na região de Santa Catarina, e a presença da doutora Roberta, que é a nossa palestrante parceira. Na tela da doutora Roberta vai ter um QR Code. Esse QR Code são para os clientes parceiros que estão nos assistindo terem 10% de desconto no frasco do Cartrofen. E no final da palestra nós vamos fazer o sorteio de um frasco e depois a gente coloca as regrinhas no chat. Mas basicamente vocês precisam colocar a hashtag sorteio para estarem participando. A doutora Roberta Basile, ela é neuroortopedista, tem um conhecimento gigantesco na área. Ela é formada pela Unesp de Jaboticabal, também fez o doutorado dela nessa faculdade. Ela tem pós-doutorado em neurocirurgia pela USP. O currículo dela é extenso, eu estou sendo bastante sucinta aqui. Vou passar a palavra para ela. Doutora Roberta, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade e pela nossa parceria. Eu que agradeço, gente, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a Covetros, a todos os patrocinadores, todos os parceiros. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre o nosso, então, Cartrofen. Doutora Roberta, você tá no mudo. Ah, não, eu tô no mudo no Zoom, viu, ô Isa? Eu vou fechar o Tudo bem. Zoom aqui para não, tá Tá bom? bom. Aí no YouTube vai continuar saindo o áudio. Então, vamos lá, vamos começar a nossa palestra aqui do Cartrofen. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouquinho a respeito desse fármaco, né, que é tão interessante e que traz benefícios, né, para os nossos cães, né, especialmente para os nossos cães, que é o nosso objetivo do bate-papo aqui hoje. Muito bem, então vamos lá. Pessoal, abordar a osteoartrite é uma tarefa bastante complexa, né? A gente sabe que a osteoartrite, ela é uma síndrome e essa síndrome, por sua vez, precisa de um cuidado, né, específico no seu diagnóstico e também necessita de estratégias múltiplas de tratamento. Hoje nós basicamente, né, utilizamos técnicas associadas aí à radiologia, né, para o diagnóstico das osteoartrites. Porém, nós sabemos que essa síndrome, ela é uma doença que envolve múltiplos fatores. Primordialmente a dor e muitas vezes, né, a dor, não somente a dor aguda, mas também a dor crônica está associada a esse processo. Processo inflamatório também, né, que envolve toda essa cascata de inflamação aguda e crônica e que possui muitas diferenças entre elas. É um processo degenerativo, então essa cascata de inflamação ela culmina num processo de degeneração dos tecidos e não somente do tecido da cartilagem, então muitas vezes a gente se esquece que a articulação ela é composta de muitos tecidos, né? E esses tecidos eles envolvem essa articulação e também podem ficar doentes, não é mesmo? Nós temos alterações de perfusão, então na fase inicial, né, da osteoartrite, nós vamos ter mediadores inflamatórios que vão ser responsáveis pelo aumento da perfusão, porém, conforme essa doença vai evoluindo, nós temos redução da perfusão, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso daqui a pouco, agravando o quadro de inflamação e também o quadro de degeneração desses tecidos. Tudo isso resulta em perda de função e, obviamente, sobrecargas compensatórias biomecânicas. Essas sobrecargas muitas vezes levando
a lesões secundárias, né? Então, essa síndrome da osteoartrite, ela é uma síndrome, o importante é a gente entender que ela é uma síndrome que envolve não somente cartilagem e osso subcondral, mas envolve cápsula, envolve ligamentos, envolve líquido sinovial, envolve sim osso subcondral, terminais de receptores nervosos, proprioceptivos, receptores de dor que passam perto dessa articulação, o próprio shaft artérico venoso que está passando por ali, né? Então, nós temos um conjunto de lesões, não somente uma lesão única, e também promovendo alterações de biomecânica que vão acabar gerando lesões secundárias, né? No mínimo dores compensatórias, né? Mas muitas vezes lesões secundárias nesse paciente. Muito bem. Veja, a doença articular degenerativa, né? Ela pode possuir diversas etiologias. Então, nós temos, né, causas congênitas, como, por exemplo, as displasias, né, que são muito comuns. Então, a gente está acostumado a ver as displasias de cotovelo, displasias coxofemorais. Essas displasias geram alterações biomecânicas e, por sua vez, um processo de osteoartrite, né? Desvios conformacionais, então a gente tem, no caso, né, de pacientes que têm conformação varus ou valgo, a gente tem alterações nesse carregamento biomecânico, muitas vezes gerando luxações de patela, gerando sobrecargas ligamentares, né, e essas alterações gerando osteoartrite. A sobrecarga, né? Então, muito comum, especialmente no sobrepeso, né? Na presença de sobrepeso nos PETs, tá? Mas também, né? Alguns pacientes que são extremamente ativos, né? Que se exercitam e tudo mais, também podem ter predisposição, né? A essa degeneração por sobrecarga. Os próprios traumas, né? Então, traumas que causem rupturas estruturais ou excesso de carregamento em algumas estruturas podem gerar osteoartrite futuramente, a senilidade, né? Doenças metabólicas, tá bem? Então, doenças que causam alterações no padrão de glicose, né? De glicemia, ou ainda mesmo causas autoimunes, como por exemplo lúpus e artrite reumatoide, né? E não menos comum as causas infecciosas, tá? Não podemos nos esquecer das causas infecciosas. Devemos lembrar que é possível a gente ter osteoartrite infecciosa por via hematógena, né? Muito comum, não somente por contaminação exógena, né? E a gente pode inclusive ter artrite infecciosa fúngica, tá? Então a gente precisa lembrar dessas possibilidades. Obviamente, o mais comum é a gente ter casos em pós-cirúrgicos ou ainda em ferimentos abertos ou fraturas expostas, né? Mas a gente também pode ter a infecção por via hematógena. Veja, nós temos então esses fatores etiológicos, todos eles levando a quadros inflamatórios, né? Que inicialmente são quadros inflamatórios agudos, e daqui a pouco a gente vai relembrar um pouco dessa cascata. Porém, né, nós temos a produção de uma série de metabólitos, digamos assim, né, que vão promover a degradação tecidual. E essa degradação tecidual, seja pela liberação de metaloproteinases ou de colagenases, ela vai gerar um processo degenerativo, né? Ativação de vias de apoptose celular ou até de aberração celular, tá? Essa degeneração, obviamente, reduz a capacidade de carga dessa articulação e não existe outra solução a não ser o paciente gerar compensações biomecânicas, gerando sobrecargas e reposicionamento desse corpo, né?
e, obviamente, isso acaba causando um novo ciclo, né? Então, esse reposicionamento, esse ajuste biomecânico já patológico vai ser um conjunto de novos fatores etiológicos para promover a osteoartrite em outras articulações, tá? Então, é importantíssimo a gente ter essa visão, porque muitas vezes a gente busca, né, localizar muito o processo de osteoartrite. Tem osteoartrite na coxa femoral direita, tem osteoartrite no cotovelo esquerdo, né? E esquece que esse processo, uma vez que a gente chegou ao diagnóstico, que muitas vezes acontece por raio-x, nós já temos um processo crônico que está gerando compensações e lesões secundárias no resto do corpo, tá? Então, dificilmente uma osteoartrite, ela vem de forma isolada, ela vem sozinha, tá bem? Veja, a osteoartrite, ela possui fases, né? Então, nós temos desde a fase aguda até a fase crônica, esse processo de degeneração. E olha só, né? De acordo com o Colégio Americano de Reumatologia, classifica-se a osteoartrite em grau 1, 2, 3 ou 4. A osteoartrite, então, essa doença articular degenerativa, podendo ser classificada em 4 graus, né? No grau 1, pessoal, o que a gente tem basicamente é uma doença da cápsula sinovial e do líquido sinovial. Então, se vocês observarem esse esquema, vocês vão ver que nós não temos inflamação e nem erosão de cartilagem e nem alteração de perfusão nas estruturas ósseas e cartilaginosas, né? A gente vai ter sim, um processo de inflamação aguda com alteração de perfusão em cápsula e estruturas periarticulares, tá bem? Uma vez que esse processo se perdura e não foi tratado, né? Essa articulação, ela avança para um grau 2 de osteoartrite, em que aí sim nós já começamos a ter acometimento do osso subcondral, né? Então a gente vê uma alteração do padrão de vascularização do osso subcondral e também começa a ver o primeiro impacto na cartilagem. Porém, neste momento, nós ainda não temos erosão dessa cartilagem. Essa cartilagem ela está íntegra, porém está doente. Ela começa a perder capacidade de carga. Já no grau 3, aí sim, né, esse processo que perdura cronicamente vai começar a gerar realmente erosões nessa cartilagem. Obviamente, cápsula, ligamentos, líquido sinovial, muitas vezes nesse grau de osteoartrite já está bastante escasso, né? E é justamente por essa escassez que nós temos o aumento do atrito, né, entre as superfícies de cartilagem e a promoção desses quadros erosivos, tá? Então, do grau 2 para o grau 3, a gente verifica uma mudança no padrão das substâncias inflamatórias que estão sendo formadas. O que antes eram substâncias inflamatórias que iam promover vasodilatação nessa articulação, no grau 3 e grau 4, verifica-se a produção de substâncias inflamatórias que promovem vasoconstrição. Então, a gente diz que grau 3 e grau 4, muitas vezes, são aquelas osteoartrites frias. Para quem está acostumado a ver exames de termografia ou até possui um equipamento de termografia, sabe que as osteoartrites mais crônicas são muito difíceis de serem identificadas por termografia. Por quê? Porque nós temos articulações frias. Por que são frias, né? A gente vai ver
na sequência? Porque nós temos a mudança do padrão de substâncias inflamatórias que acabam gerando trombos, microtrombos periarticulares. E esses microtrombos é que são responsáveis pela diminuição da perfusão da cápsula e diminuição da produção do líquido sinovial. O grau 4 é o grau de osteoartrite mais grave, em que realmente nós temos praticamente perda massiva da cartilagem. No caso de joelho, degeneração massiva dos meniscos, né? E uma redução expressiva do espaço articular. É aquela realmente articulação em que a gente sente forte crepitação durante o exame clínico. Então, olha lá, né? Grau 1 é o grau sem alterações ósseas em cartilagem, somente nos tecidos periarticulares. Grau 2, o início das alterações de cartilagem e exposição do osso subcondral. Grau 3, exposição crescente do osso subcondral com degeneração expressiva da cartilagem, surgimento dos remodelamentos, que são os osteófitos, e grau 4, a presença de osteófitos e enteseófitos severos, bastante visíveis em raio-x. O diagnóstico da doença articular degenerativa, da osteoartrite, não deve se basear em um único fator, tá? Então, nós precisamos observar o nosso paciente sobre vários aspectos, e nós vamos comentar aqui quais são eles, para que, de fato, a gente consiga identificar esse processo de osteoartrite em cada uma das suas fases e diferenciar. Então, veja, presença de dor, né? E quando a gente fala dor, pessoal, é muito importante saber avaliar a dor no paciente. Eu coloquei como segundo item o grau de claudicação, que está separado do item de dor. Por quê? Muitos pacientes sentem dor, porém não claudicam. A dor, ela vem antes da claudicação. Não é porque um paciente não claudica que ele não tem dor, tá? Então, se ele claudica, na maior parte das vezes, 95% das vezes, realmente esse paciente tem dor. Não é uma claudicação biomecânica puramente, né? 95% das vezes está associada à dor. Porém, se ele não claudica, não quer dizer que ele não tem dor. Outra coisa, né? Muitas vezes, pessoal, somente palpar este paciente, fazer a palpação física dessas regiões, não é suficiente para dizer se ele tem dor ou não. Existem pacientes, ou especificamente raças, vou dar um exemplo aqui, o Bulldog, né? São raças que não demonstram a dor com facilidade. Não quer dizer que eles não sintam dor, porém eles não demonstram com facilidade, tá? Então, não vou me aprofundar aqui no diagnóstico da dor, mas eu quero abrir aqui um parêntese para que a gente não subestime o diagnóstico da dor, tá? Que a gente se aprofunde mais nesse diagnóstico. Terceiro item, diminuição da amplitude de movimento articular, né? Então, durante esse processo de exame físico, né, além de fazer a nossa avaliação de dor e a nossa avaliação de movimento desse paciente, né, classificando a claudicação de grau 1 a grau 5, tá? E é importante, inclusive, né, só voltando um pouquinho, quando a gente avalia a claudicação, a gente observar pelo menos ao passo e ao trote, tá? Porque podem haver claudicações que só são aparentes em um determinado tipo de andamento, tá bem? Essa diminuição de amplitude de movimento é bastante importante, então toda vez que a gente examinar com objetivo ortopédico no paciente, é importante verificar a amplitude de extensão e de flexão dessas articulações. E nesse momento, né, juntamente já com este movimento, verificar o grau de crepitação dessas articulações, tá? Então, a gente precisa fazer esse movimento de forma gentil,
né, em estender e flexionar as articulações e já aproveitar para avaliar a crepitação. Lembrando que, se você estiver na articulação correta, essa articulação está doendo. Então, movimentá-la em excesso pode agravar essa dor ou às vezes até mesmo a própria lesão. Avaliar a presença de efusão ou ausência de líquido sinovial. Isso é bastante importante. Temperatura dessa região, dessa articulação. Presença de osteófitos, enteseófitos, esclerose subcondral, redução de espaço articular, presença de cistos e alterações no líquido sinovial, tá? Então, são muitos itens, né, que a gente deve observar quando a gente busca fazer o diagnóstico da osteoartrite. Veja, eu coloquei um raio-x aqui para nós de ombro e cotovelo de um paciente que estava com claudicação grau 4, tá? Eu não tenho o vídeo dela, é uma Rottweiler, mas a gente vai falar um pouco sobre ela ao longo aqui do nosso, da nossa aula, né? Do nosso bate-papo, tá bem? E esse raio-x foi feito, foi enviado o laudo, tá? Retornado o laudo para mim, e no laudo estava escrito que ela não tinha nenhuma alteração, tá? Que não tinha nenhum tipo de alteração. Nós vamos discorrer mais sobre isso. Por quê? Quando a gente busca avaliar osteoartrite no raio-x, a gente deve olhar com olhos muito minuciosos, tá? Muitas vezes a gente precisa, inclusive, da ferramenta de lupa para avaliar estas superfícies articulares. Então, imagens, por exemplo, que vêm em laudo com baixa resolução, ou imagens que enviam para nós como print screen de celular, essas imagens elas não vão ser adequadas para a gente de fato conseguir observar as alterações em decorrência da osteoartrite, tá? No raio-x, pessoal, a gente deve observar. Então, esse aqui é um trabalho científico já antigo. Esse aqui é 2022, é novo esse. Indicando para nós como avaliar esses graus de osteoartrite em função das alterações radiológicas, tá? Então, vejam, né? Pegando do fim para o começo, a osteoartrite grau 4, ela não gera dúvidas que ela está presente. Ela não gera dúvidas no raio-x, né? A gente vê a presença de osteófitos, vê uma redução importante de espaço articular, muitas vezes até o colapso articular. A gente vê a presença de enteseófitos, né? Vê a presença de erosões de cartilagem, de esclerose de osso subcondral. É muito fácil visibilizar. Porém, quando a gente vai nos graus 3, 2 e 1, essas alterações elas começam a ficar mais sutis. Por isso eu digo que a gente precisa de imagens de raio-x com bastante definição e bastante qualidade, tá? E com o próprio foco, né, da aquisição na articulação de interesse, tá? Então, grau 3, a gente está vendo esclerose subcondral, a gente está vendo presença de osteófitos, a gente está vendo a presença de redução de espaço articular, né? No grau 2, essas alterações elas já são menores, né? Difíceis de ser visualizadas, exceto pela redução de espaço articular e um osteófitinho aqui que está presente. E no grau 1, pessoal, praticamente a gente não consegue no raio-x identificar uma osteoartrite. Não é esperado verificar osteoartrite grau 1 em raio-x, tá? E aí, como é que então eu diagnostico a osteoartrite grau 1? Eu diagnostico no ultrassom, tá? Então, a importância do ultrassom ortopédico, mais e mais, nós precisamos trazer a rotina do ultrassom ortopédico
para dentro das nossas clínicas ou ainda solicitar esses exames de imagem. Por quê? Porque numa imagem de raio-x eu vejo o osso, mais nada. Cartilagem eu imagino. Eu não vejo cápsula, eu não vejo menisco, eu não vejo ligamentos, eu não vejo tendão, eu não vejo fusão, eu não vejo mais nada, tá? Então é muito importante a gente solicitar as imagens de ultrassom, porque lá no ultrassom, ou realizar, né, nós mesmos, tá? Porque lá no ultrassom eu consigo ver fibrilações da cartilagem, eu consigo ver minúsculas erosões de cartilagem, eu consigo ver alterações de tendões que estão se inserindo naquela região. Eu consigo ver ligamentos, alterações de ligamentos, ruptura de ligamento, fibrilação de ligamento, líquido inflamatório em torno das estruturas. Então, o ultrassom articular, ele possui uma sensibilidade, uma especificidade altíssima para o diagnóstico da osteoartrite e para o estadiamento da osteoartrite, tá? Ele é importantíssimo, eu diria que ele é essencial. Aqui mais um trabalho científico mostrando, né, que a gente consegue inclusive ver a espessura da cartilagem nesse ultrassom articular, tá bem? Para a gente identificar esse processo de degradação da cartilagem. E mais um aqui mostrando também menisco, tá? A presença de osteófitos, qualidade de menisco e tudo mais. Muito bem. A termografia também é uma ferramenta interessante. Então, essa imagem aqui é a termografia dessa paciente que estava lá no raio-x e que eu mostrei para vocês a imagem de ultrassom dela, tá? Veja como a termografia consegue evidenciar para a gente as regiões que estão ativas em termos inflamatórios, tá? Facilita muito, é o nosso estetoscópio ortopédico, né? A gente consegue avaliar com uma precisão maior e com uma rapidez, né? Isso é bastante interessante, os próprios tutores entendem essa imagem, então facilita a nossa comunicação com eles também, tá? Aqui um trabalho mostrando também, né, o poder da osteoartrite em diagnosticar esses processos inflamatórios, poder da termografia, perdão, em diagnosticar esses processos inflamatórios articulares, tá? Veja, quando a gente pensa em tratar a doença articular degenerativa, a gente tem que pensar que ela é uma doença multifatorial, então eu preciso de múltiplas estratégias. Não adianta a gente usar uma única estratégia achando que está tratando da melhor forma possível. Não é possível isso, tá? Então, nós vamos precisar modular essa inflamação, nós vamos precisar restaurar esse metabolismo articular que está todo degradado, todo modificado. Nós vamos precisar ativar ou reativar os mecanismos de regeneração, de reparação dessa articulação. E nós vamos precisar tratar a dor, porque não adianta nada fazer tudo isso e o paciente continuar com dor, porque ele vai ter perda de função, tá? Então, para mim, esses são os 4 grandes pilares do tratamento da osteoartrite. Inflamação. Então, vamos falar sobre cada um deles especificamente. Inflamação. Como eu disse para vocês, nós temos, né, isso a gente sabe da faculdade, os quadros, né, o processo patológico de inflamação aguda que, se não tratada, se cronifica. Qual a diferença entre a produção? Por que a inflamação aguda é uma inflamação quente, né? Aquela inflamação que a gente vê na termografia como hotspots, como essa termografia que eu mostrei para vocês. E por que a inflamação crônica ela é uma inflamação fria? O que a gente está
tendo de mudança. A inflamação aguda é uma inflamação quente porque ela concentra a produção de prostaglandinas. Essas prostaglandinas, elas são vasodilatadoras, tá? Então, nós temos, especialmente a PGE, né? A produção de PGE na inflamação aguda, promovendo a vasodilatação, o aumento da efusão. Então, muitas vezes essas articulações elas ficam com grande efusão pelo aumento da produção de líquido sinovial. É um líquido de baixíssima qualidade, porque ele perde viscosidade, é como se a gente estivesse diluindo esse líquido com plasma, né? Mas nós temos aquela efusão articular. Por que que então, conforme esse processo vai evoluindo, aquilo vai se concentrando? Então, nós temos a formação de microtrombos. É como se o nosso organismo tentasse isolar aquela região doente do restante do corpo. Assim como um abscesso, né, em que o corpo encapsula aquilo para isolar do restante do corpo, uma articulação doente é uma articulação que está produzindo uma série de substâncias inflamatórias e degradantes que podem gerar lesões em estruturas que não estão relacionadas àquela articulação, em estruturas adjacentes. Então, a forma que o organismo tem de isolar aquela região é produzindo microtrombos e diminuindo a perfusão naquela articulação. Qual a consequência disso? Como é que ele faz isso, né? Perdão, toda hora eu tô colocando aqui o cabeçalho. Produzindo tromboxanos, tá? Então, esses tromboxanos, né, eles vão promover microtrombos periarticulares e vão reduzir muito a perfusão naquele local. Uma vez que eu tenho a redução da perfusão, o líquido sinovial, ele é basicamente um dialisado plasmático. Se eu não tenho perfusão, eu não tenho líquido sinovial. Se eu não tenho líquido sinovial, eu não tenho nutrição da minha cartilagem. Se eu não tenho perfusão na cápsula, eu não tenho nutrição dos sinoviócitos. Então, eu começo a ter morte de sinoviócitos e morte de condrócitos. Daí o início do processo degenerativo, porque a gente começa a entrar numa cascata de apoptose celular. Tá? Então, veja, eu preciso pegar essa articulação doente que está praticamente isolada do restante do organismo e trazê-la de novo à vida mesmo, à perfusão. O cartrofen, a gente diz, né, o pentosano, o polissulfato de pentosano ou pentosano polissulfatado é uma molécula que possui características heparinoides. Isso quer dizer o quê? Que a ação primordial, primária dele é dissolver esses microtrombos e restaurar a perfusão periarticular, a perfusão da cápsula sinovial. Então, o cartrofen vai agir justamente na restauração da perfusão dessa cápsula articular, tá? Além disso, o cartrofen tem a capacidade de modular o gene inflamatório NF-κB. O NF-κB é o gene que é ativado pela presença de radicais livres para a produção de interleucina 1, 6 e TNF-alfa. A gente tem trabalhos científicos mostrando que o cartrofen é capaz de modular a ação desse gene, diminuir a expressão desse gene, diminuindo a produção de interleucinas inflamatórias. Uma vez então que a gente tem a restauração da perfusão periarticular e de cápsula sinovial, nós começamos a retornar todo o fluxo venoso e linfático daquela região.
restaurando a produção de líquido sinovial. E uma vez que eu tenho a restauração da produção de líquido sinovial, eu volto a permitir a nutrição da cartilagem. A nutrição da cartilagem depende inteiramente do líquido sinovial. Uma articulação sem líquido sinovial não consegue manter saudável a cartilagem, porque ela é avascular. E não só isso, nós precisamos de líquido sinovial sob pressão. Então, essa articulação ela tem que estar em uso. Quanto maior o desuso, menor a movimentação, menor a perfusão, menor a alteração de pressão intra e extra articular, menor a produção de líquido sinovial, menor a nutrição da cartilagem. Então, a gente precisa também de movimento. Uma vez que, então, a gente restaura esse processo, você traz oxigenação, você traz nutrientes, você remove catabólitos e você estimula essa produção de líquido sinovial para nutrir a cartilagem. Óbvio, para que a gente inicie um processo de reparação tecidual, a gente precisa de uma base, de uma fundação. Não vai ter fibroblastos, condroblastos, sinoviócitos, iniciando um processo de reparação tecidual ou de produção de colágeno ou de produção de ácido hialurônico, que o Cartrofen também estimula nos sinoviócitos, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês, pessoal, não é da minha cabeça, são trabalhos científicos que mostram isso. Depois eu vou mostrar um slide aqui para vocês com as referências de cada um desses itens que eu tô comentando com vocês, tá? Slide a slide. Para que então essas células elas tenham energia, né, e modulação epigenética para iniciar esse processo de reparação, a gente precisa ter um ambiente saudável, tá? O Cartrofen, ele vai agir justamente nesse sentido. Então, melhorar a fundação, melhorar o ambiente, né, melhorar o nosso solo biológico, digamos assim, articular, para permitir, então, que essas estruturas consigam restaurar suas funções, essas células consigam restaurar suas funções, tá? A dor da osteoartrite, ela é uma dor que ela é estimulada por vários fatores, né? Então, são metaloproteinases, são radicais metaloproteinases que vão degradar tecido e vão expor nociceptores, né? São interleucinas que vão estimular diretamente o aumento da sinapse e do disparo desses nociceptores, né? São radicais livres que são produzidos por essas células inflamatórias da osteoartrite, células inflamatórias articulares, que vão diretamente estimular esses nociceptores, tá? Alterações de osso subcondral. Então, nós temos diversos fatores, né, que irão, então, por várias vias, estimular a dor da osteoartrite. Por isso que tratar a dor da osteoartrite também não é algo simples, trivial, porque existem muitas vias associadas, tá? Muitas vias associadas. Olha só aqui, né, voltando esse slide um pouquinho, só a quantidade de mediadores pró-inflamatórios que são liberados num processo de osteoartrite, né? Cada uma dessas substâncias inflamatórias, elas estão associadas a uma via e estão associadas a um mecanismo de estímulo dos nociceptores. É por isso que não basta a gente administrar um anti-inflamatório, ou não basta a gente administrar um antioxidante ou qualquer outra substância que tenha ação em substâncias específicas, tá? Porque a dor da osteoartrite, ela é multifatorial, assim como a própria doença,
Então, a gente precisa também ter uma terapia multifatorial. Veja, então, se a gente for cadenciar esses mecanismos de ação do Cartrofen, e é por isso que ele é chamado uma DMOAD ou uma droga modificadora da doença articular. Nós não estamos simplesmente barrando a inflamação ou desligando um processo doloroso, como por exemplo injetar lidocaína intraarticular ou administrar um opioide para esse paciente, né? Nós estamos tratando a doença articular e por várias vias. Então, olha só, né? Primeiro ponto que a gente comentou, a gente vai ter dissolução de microtrombos e o aumento da perfusão dessa articulação. Nesse sentido, a consequência disso é o quê? Melhora da oxigenação e do aporte de nutrientes e, obviamente, de remoção de catabólitos que estão ali. Na sequência, a gente tem o quê? A restauração da produção do líquido sinovial. Uma vez que esse líquido sinovial restaurou a produção, ele voltou a ser produzido, nós temos nutrição da cartilagem. Ah, mas não sobrou quase nada, mas o que sobrou vai ser nutrido, tá? Nesse sentido, a gente tem o que? A modulação da inflamação. Você tem a diminuição dos processos lesivos. Então, como eu disse, né, o Cartrofen, ele vai modular o NF-κB diretamente. Eu não quero inibir a inflamação quando eu estou tratando a osteoartrite. Por quê? A inflamação em baixas intensidades, ela é importante para iniciar o processo de reparação tecidual. Então, simplesmente inibir, como muitas pessoas fazem de infiltrar corticoide intraarticular, ou ainda mesmo tratar com corticoides por longos períodos um paciente com osteoartrite, isso é deletério. Isso tem consequências. Na infiltração diretamente é extremamente deletério porque os corticoides eles são condrotóxicos. E não somente condrotóxicos. No momento que a gente inibe a fosfolipase A2, a gente inibe a inflamação. E nós precisamos da inflamação de quantidades mínimas de interleucina 1, 6 e TNF-alfa para ativar a cascata de reparação tecidual, que é gerenciada por fibroblastos, condroblastos e outras células imaturas, as próprias células tronco. As células tronco, elas precisam de interleucina 1 e 6 para serem ativadas, tá? Então, a gente não quer zerar a inflamação, a gente quer diminuir a inflamação. De que forma? Modulando a ação do NF-κB. Item 6, estimula a produção de colágeno e ácido hialurônico. Então, nós também temos artigos científicos mostrando que o Cartrofen, ele aumenta a produção de ácido hialurônico e colágeno. E isso aumenta, pessoal, no caso do ácido hialurônico, né? Ele aumenta a viscosidade do líquido sinovial. Isso é ótimo. Por quê? Se ele aumenta a viscosidade do líquido sinovial, ele aumenta a capacidade de deslizamento articular e a capacidade de absorção de impactos dessa articulação. No momento que ele estimula a produção de colágeno, ele estimula a cicatrização da cartilagem. Nós não vamos ter mais a formação de cartilagem hialina. Todo mundo sabe disso, que não existe regeneração de cartilagem. Existe reparação de cartilagem, cicatrização de cartilagem. Essas erosões que foram formadas pelo processo de osteoartrite, elas vão ser reparadas com fibrocartilagem. A fibrocartilagem vai servir como um reparo para proteger o osso subcondral, para melhorar a capacidade de deslizamento, para aumentar a capacidade de carga dessa articulação e para diminuir a dor. Porque uma vez que a gente isola o osso subcondral do atrito,
aquelas terminações livres dos nociceptores ficam protegidas. Então, nós temos a melhora da dor. Uma melhora, pessoal, expressiva e substancial. Não é simplesmente esconder a dor, é tratar a dor. Tratar a doença e, por consequência, a dor. E aí, obviamente, se eu tenho cicatrização dessa cartilagem, com deposição de fibrocartilagem, eu tenho restauração da função. E uma vez que eu restauro a função e que esse paciente volta a utilizar esse joelho, esse quadril, esse cotovelo, o processo só melhora, porque eu volto a tonificar aquela musculatura, e a musculatura é importantíssima. Os músculos são responsáveis por 80% da estabilização das articulações. Eu preciso de musculatura, mas veja, eu só vou pensar em restaurar a função e a musculatura aqui no final. Não adianta eu ter um paciente morrendo de dor, crepitando, cheio de erosões na cartilagem e prescrever exercício para eles. Não faz sentido. Ninguém vai fazer exercício com dor, com crepitação, com degeneração, com inflamação. A gente vai só agravar a lesão. E aqui, pessoal, eu digo para vocês, porque são muitos pacientes que a gente reabilita ao longo dos anos, o que é mais fácil de voltar num paciente com osteoartrite é a musculatura, que foi atrofiada ao longo dos anos. Poucas sessões de exercícios, muitas vezes 1 mês de exercício é suficiente para voltar essa musculatura, desde que eles estejam já aptos a realizar os exercícios, tá? Veja, então aqui estão todas as referências, né, que eu falei para vocês dos efeitos do Cartrofen, tá? Então, existem já inúmeros trabalhos científicos, né? O Cartrofen, o pentosano polisulfatado, ela é uma molécula já bastante antiga, né? Tem pelo menos 10 anos. Então, a gente tem trabalhos de 1993, trabalhos de 2001, trabalhos antigos, tá bem? Mostrando que reduz a degradação da cartilagem, estimula-se a síntese de líquido sinovial, aumenta a perfusão de cápsula, modula mediadores inflamatórios, reduz os níveis de metaloproteinases e colagenases, estimula a produção de ácido hialurônico, aumenta a viscosidade do líquido sinovial, aumenta a produção de antioxidantes e por aí vai, tá? Então, veja, né? É muito interessante a gente poder utilizar uma droga que realmente vai tratar a articulação. Eu coloquei aqui um trabalho científico para vocês que foi publicado nada mais, nada menos do que na PLOS ONE, né? Todo mundo sabe a seriedade e o fator de impacto da PLOS ONE, para mostrar para vocês em lâmina o que acontece na osteoartrite e o que acontece quando a gente utiliza o Cartrofen, tá? Então, aqui vocês têm uma lâmina de uma articulação normal, a gente vê a cartilagem hialina e o osso subcondral. Aqui é uma articulação onde foi induzida a sinovite, a osteoartrite, tá? Então, foram aplicadas substâncias agressoras para induzir a osteoartrite e vocês veem a degradação da cartilagem e o infiltrado inflamatório, tá? E aqui eles testaram 3 doses do pentosano polissulfatado. Então, 1 mg por quilo, 2 e 4. Veja, 1 mg por quilo não foi suficiente. 2 mg por quilo, a gente teve a deposição de fibrocartilagem, né, numa espessura interessante, muito parecida com a espessura da articulação normal. E 4 mg por quilo também não foi interessante, né? Aconteceu ali uma deposição exuberante de fibrocartilagem e isso pode predispor, por exemplo, a formação de OCDs e flaps, tá? Então veja, né? Um estudo da PLOS ONE mostrando aí, né? Um estudo de faixa terapêutica, tá? Depois adotou-se 3 mg por quilo como dose
de bula, realmente, do Cartrofen, tá? Indicações. Osteoartrites degenerativas, óbvio, estamos falando delas aqui. OCDs. E a OCD, pessoal, ela é facilmente diagnosticada por ultrassom, tá? Então, muitas vezes a gente deixa de diagnosticar OCD porque, não, o tutor não tem condição de pedir uma tomografia, uma ressonância. Se vocês quiserem entrar, eu acho que ainda tá lá no Stories de ontem, né, de 24 horas, senão eu publico de novo, lá no meu Insta, eu publiquei uma imagem de uma OCD que eu diagnostiquei ontem com ultrassom de forma muito simples no joelho de um bulldog francês. Uma OCD gigante, tá? Causando muita dor. No raio-x, nenhuma alteração. E aí, quando a gente bateu a probe do ultrassom, uma OCD muito grande, um flap muito grande, tá? Pós-artroscopia, pós-cirúrgico articular ou cirurgias que envolvam articulação, como por exemplo, o foco não é articulação, mas envolve articulação, como uma TPLO, né, como uma cirurgia de correção de desvios angulares, tá bom? Doenças tendíneas e ligamentares, lombalgias por osteoartrites facetárias. Muitas pessoas utilizam o Cartrofen para lombalgia e não sabem por que ele faz efeito. Ele não faz efeito medular ou efeito perineural, nada disso. Porém, pessoal, nós temos articulações facetárias na coluna. E essas articulações, né, uma vez que a gente tem instabilidades que geram doenças do disco, né, DD&V, obviamente as articulações também sofrem. Elas também sofrem osteoartrite. E o Cartrofen vai agir nessas osteoartrites facetárias, tá? Doença sacroiliaca, né? Muitos pacientes com displasia coxofemoral sofrem muito com osteoartrite das sacroiliacas. Ele vai ajudar muito, porque veja, como nós vamos infiltrar, qual tipo de técnica a gente pode fazer com uma sacroiliaca, né? A sacroiliaca é uma articulação extremamente profunda e muito rica, né? Todo o shaft do plexo lombosacro passa por ali. Então, nós temos um potencial de dor muito grande. Como tratar, né? Fisioterapia e Cartrofen. Veja, eu coloquei aqui uma sugestão para vocês sobre estratégias terapêuticas da osteoartrite, para a gente entender aonde o Cartrofen se insere. Porque eu estou falando desde o primeiro slide para vocês que ela é uma doença multimodal e requer, né, um tratamento multimodal. Bom, então se eu vou utilizar uma estratégia multimodal, onde o Cartrofen entra nessa história em qualquer tempo do tratamento? Não. Existe uma forma da gente otimizar esse tratamento. Como? Então, a primeira coisa quando a gente pega um paciente com osteoartrite é diagnosticá-lo, né? Como manda o figurino, como dizia minha avó, né? E aí depois, e todas as articulações, não somente aquele joelho ou aquele cotovelo, né? Então, da ponta da orelha à ponta do rabo. E aí, pessoal, utilizar primeiro estratégias sistêmicas de controle da inflamação. Por quê? Por mais antiga que seja a osteoartrite, muitas vezes a gente tem processos crônicos que reagudizam com frequência. Então, sim, vale a pena iniciar o tratamento da osteoartrite com técnicas anti-inflamatórias ou de modulação da inflamação. Anti-inflamatórios não esteroidais, ozonioterapia, seja local ou sistêmica, e terapias biofísicas, como fotobiomodulação, campo eletromagnético, ultrassom, eletroterapia e por aí vai, tá? Com dosagens anti-inflamatórias. E aí o pessoal da reabilitação sabe o que é isso, tá? Então não basta assim, tô fazendo laser. Não é tô fazendo laser. Eu estou fazendo laser em dose anti-inflamatória, tá? Então não é simples assim, né? Tô fazendo corticoide. Não, você tá fazendo corticoide o quê? 0,25 mg por quilo? Meio? 1, 2 mg por quilo? Veja, eu tenho ações diferentes em função da dose. Na fisioterapia é a mesma coisa, tá? Uma vez que eu fiz aquele pulso de controle da inflamação, eu tenho também, né, e eu posso fazer junto, tá? Então, iniciar o tratamento pelas estratégias 1 e 2, concomitantemente,
eu tenho que controlar a dor crônica. Não tem jeito. E dor crônica a gente não controla com anti-inflamatório não esteroidal, tá? Ele faz parte do início do processo, mas não é ele que vai segurar. Quem é? São os anticonvulsivantes leves, né? Gabapentina, pregabalina. São os antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, amantadina, opioide, e aí eu não vou falar opioides, né? Opioide, que geralmente para casa a gente vai prescrever um opioide fraco, a não ser que esteja internado, aí a gente pode até fazer um opioide forte, tá? Mas, por que eu tô falando opioide? Porque o tramadol não entra aqui, tá? Então, por dois motivos. Primeiro, porque o tramadol já foi provado o mecanismo de ação do tramadol. O mecanismo de ação analgésico do tramadol não é por ativação de receptores opioides Mi, kappa e delta. Não é. É por inibição da recaptação de serotonina e adrenalina. Então, o tramadol já caiu da classe de opioide. Ele não é mais um opioide. Então, essa é a primeira coisa. Ele não é opioide. Segunda coisa, já está provado por diversos trabalhos científicos que o tramadol não trata a dor da osteoartrite em cães. Ponto. Tá? Então, não se utiliza tramadol para tratar dor de osteoartrite em cães. Simples assim. Quer usar um opioide fraco? Codeína. Associada com dipirona, sensacional. Sensacional. Eu costumo manipular, inclusive, na mesma cápsula ou no mesmo biscoito. Biscoito não, porque os dois são amargos pra caramba, então cápsula ou líquido ou gel transdérmico, tá? Posso também já entrar com o uso de fitoterápicos e ortomolecular. E aqui eu cito fitoterápicos, né? Adoro, boswellia, curcumina, ortomolecular MSM, PEA, naltrexona, então são resveratrol, coenzima Q10, são substâncias valiosíssimas para o tratamento da dor, da inflamação, da osteoartrite. Uma vez que eu iniciei esse processo e terminei os anti-inflamatórios, faz um tempo ali, continua, né, no tratamento da dor crônica e fitoterápicos, faz um washout ali mais ou menos de uma semana, e aí sim eu posso começar a promover cicatrização tecidual. Então o Cartrofen entra aqui, ó. Cartrofen entra junto com Shockwave, que entra junto com célula-tronco, que entra junto com PRP, e eu amo associar todos eles nessa segunda fase, digamos assim, né? Porque a primeira fase é a fase da modulação da inflamação, da dor e da inflamação, estratégias 1, 2 e 3. Segunda fase, fase de reparação tecidual. E aí, o melhor dos mundos, você poder fazer Shockwave com célula-tronco ou Shockwave com PRP e iniciar o tratamento com Cartrofen. É o melhor dos mundos. Ah, não tem condição, o tutor não tem condição. Beleza, faz só o Cartrofen, tá ótimo. Tá? Da forma como a gente vai falar. E terceira fase é a fase de remodelamento, né? Então, a fase de maturação desse tecido que foi restaurado. Aqui a gente entra basicamente com cinesioterapia, terapia de movimento, tá? É aqui que a gente entra. Qual que é a posologia do Cartrofen? A dose, então, eu falei para vocês, é 3 mg por quilo. Isso dá 0,3 ml para cada 10 quilos, tá? De peso corporal. A aplicação é subcutânea, semanal em cães e o tratamento completo são 4 aplicações. O resultado, pessoal, minha experiência é que a gente vê já desde a primeira semana. Desde a primeira semana, a gente tem tutores já falando que o comportamento do paciente está mudando. Ele está mais alegrinho,
ele criou coragem para levantar e ir fazer xixi no cantinho que ele sempre fazia, ele criou coragem para ir tomar a aguinha dele um pouquinho mais longe, criou coragem para ir ali no cantinho tomar um sol, tá? Então eu tô falando assim de pacientes muito ruins, que praticamente pararam de andar, só ficavam deitados o dia inteiro e que já na primeira semana já começam a mostrar sinais de conforto, tá? Mas assim, o pico do resultado a gente vai ver ao final do tratamento, né? Cerca de 15 dias depois da última dose, tá? E aí a gente realmente vê que os pacientes melhoram substancialmente. A gente pode fazer as aplicações a cada 3, a cada 6 ou a cada 12 meses. Ele é extremamente seguro, tá? Utilizado há mais de 20 anos em diversos países. É seguro em termos de hepato e nefrotoxicidade, tá bem? Então, posso utilizar em hepatopata? Sim. Posso utilizar em nefropata? Com certeza. Cardiopata? Com certeza. Se ele melhora a perfusão, pessoal, periarticular, concordam comigo que ele vai agir no corpo inteiro? Ele vai melhorar a perfusão no corpo inteiro, né? A gente não tem estudos mostrando isso, mas a lógica diz isso, né? Ele não é específico para articulação, ele vai ser aplicado sistemicamente. E essa é uma grande vantagem, porque eu comecei falando para vocês também que essa síndrome, por mais que ela se inicie num joelho ou num cotovelo, ela vai se estender para o resto do corpo. Eu vou ter outras articulações doentes. No momento que eu só penso em fazer estratégias locais, pessoal, eu não estou tratando o resto. Então, essa é uma molécula, é um tratamento em que a gente vai tratar todas as articulações do corpo, inclusive as que estão sofrendo por compensação, tá? Pode ser usado em qualquer idade a partir dos 4 meses e não temos estudos em fêmeas prenhes. Na dose recomendada não houve alteração significativa nos parâmetros de coagulação, tem um fator de segurança de 5 vezes, ou seja, a toxicidade dele só se errar 5 vezes a dose. E, uma vez que abriu o frasco, utilizar em 3 meses. Uma coisa importante, pessoal, antes da gente falar de metabolismo e excreção, é que o cartrofen, o pentosano polissulfatado, não pode ser utilizado concomitantemente com anti-inflamatórios ou corticoides, pior ainda. Não pode, tá? Então, nós temos interações gastrointestinais podendo gerar aí vômito, diarreia. Então, esses pacientes não podem estar recebendo anti-inflamatórios durante a aplicação do cartrofen. É importante avisar, inclusive, os tutores, porque muitas vezes os tutores administram por conta, tá? Então, não pode. Metabolismo e excreção. Então, o polissulfato sódico de pentosano é extensamente metabolizado através de dessulfatação no fígado e no baço e através de despolimerização nos rins. Ele é excretado na urina por meio de dessulfatação e despolimerização em até 48 horas. Tá? Contraindicações. Osteoartrites infecciosas. Veja, se ele vai aumentar a perfusão, eu não quero aumentar a perfusão em osteoartrites infecciosas, agudas, em que eu já tenho uma superefusão articular, certo? Neoplasias. Não se usa nenhuma estratégia que melhora a perfusão para tratar neoplasias, não faz sentido, certo? Então, não se utilizem neoplasias. Pacientes com coagulopatias, trombocitopenia. Lembra que eu falei? Ele é um heparinoide, então eu posso agravar esses quadros. Uso concomitante com anticoagulantes, corticoides e ANEs. Então, acabei de falar também, a gente não utiliza com anti-inflamatórios, tá? Ou ainda, imediatamente antes de procedimentos cirúrgicos, justamente porque ele é parinoide, pode aumentar o risco de hemorragia. Depois, pode? Pode. Depois da cirurgia, sim, o problema é antes, tá? Reações adversas, baixíssimas, brandas e temporárias. Então, mesmo que o cara vá lá e dê o anti-inflamatório sem a gente saber, e já aconteceu comigo, tá?
com corticoide. O que vai acontecer com esse paciente? Vômito, letargia, inapetência, diarreia, é isso que vai acontecer. Mas não é nenhum quadro maior, major, que requeira internação, nada disso, tá? Se ele der uma dose só do anti-inflamatório, vai durar umas 24 horas, né? E é o tempo de metabolizar daquele pentosano que a gente fez. Atende requerimentos de segurança de 14 agências regulatórias, não causa reações de pele locais, tá? Não causa. Muito bem. E, finalmente, vou mostrar aqui para vocês 2 casos clínicos de pacientes que estavam extremamente debilitados. Existem mais casos, mas eu coloquei só 2 para não ficar muito pesado também. E se recuperaram muito com essa estratégia. Não fizeram shockwave nem PRP, tá bem? Mas essa estratégia que eu falei para vocês, então, de fazer o pulso anti-inflamatório, o tratamento com os analgésicos e o cartrofen, tá? Então, olha lá. Osteoartrites degenerativas por senilidade e displasia. Esse aqui é um pastor, 12 anos. Ele estava com bastante dificuldade de se movimentar. Vocês vão ver que ele praticamente não apoia o membro direito, o pélvico direito, olha lá. Ele vai andar e vocês vão ver a dificuldade dele em andar apoiando esse membro pélvico direito. Muita dificuldade, muita dor, tá? Muita dor, né? Grau de claudicação aí, 4, tá? Olha lá, já deitou de novo, não aguentou nem dar 3 passos. Muito bem. Essa é a termografia dele. Então, o membro pélvico extremamente inflamado. Então, veja o que eu falei, né? Por mais crônico que seja, muitas vezes essas lesões, elas ficam se reagudizando, tá? E é por isso que vale a pena, então, a gente fazer esse pulso inicial de anti-inflamatório. Pra gente limpar aquele organismo, né? Da inflamação e permitir que o cartrofen venha para iniciar o processo de restauração, tá? Olha só, né? Esse raio-x de quadril e de joelhos, tá? Terrível. Ao final de 6 semanas, olha lá como ele melhorou clinicamente. Vai melhorar o raio-x? É óbvio que não. Vai melhorar a termografia? Vai, né? Vai controlar a inflamação. Mas a função e a dor, essas aí é realmente diferente, tá? Então, a gente vê que um paciente, né, um pastor com 12 anos que já estava com um quadro bastante debilitado, se restaurar assim em 6 semanas, né? É uma rapidez muito grande, tá? Sem fisioterapia, sem shockwave, sem PRP, sem nada, tá bom? Então, é muito gratificante para nós, né, ver a melhora dos pacientes. Esse aqui é o Floquinho, também de 12 anos, obeso, vocês vão ver aí o vídeo. Osteoartrites bastante graves também, né? Quadril e joelhos, tá? Ambas. Desculpa a qualidade do raio-x. E antes do tratamento também com bastante dor, também mancando do pélvico direito, além do cotovelo direito, né? Tudo doendo aí. Aqui ele tá tricotomizado, que eu tinha feito o ultrassom do joelho dele, tá? Vocês vão ver aí a bastante dificuldade, né, de se movimentar, tá? E Floquinho, ao final de 6 semanas, já passeando. Vocês estão vendo que ele nem cresceu o pelo ainda, tá? É bem rápido. E já de alta aí passeando com a dona para começar a restaurar a musculatura, tá? Então, realmente a gente vê uma melhora bastante expressiva aí no quadro. Essa aqui é a Betina. Os quadros de poliartrite reumatoide são os mais interessantes, porque geralmente são pacientes que não conseguem levantar. Essa ainda conseguia levantar com dificuldade, mas levantava. Eu tô com um caso novo que não está aqui, que a paciente chegou realmente sem andar. Ela estava há 2 meses deitada, sem andar, como se ela tivesse com uma lesão de cervical, tá?
e os tutores também com restrição financeira, não tinham muita condição, a gente fez o tratamento medicamentoso inicial e o Cartrofen, tá? E um mês depois da última aplicação do Cartrofen, eles mandaram um vídeo para mim que ela voltou a andar, tá? Também idosa, né? Também com poliartrite reumatoide. Olha essa daqui, né? Então, as articulações bastante acometidas, todas deformadas, né? Vamos ver o vídeo, ó, a termografia, né? Mostrando aí praticamente todas as articulações acometidas, né? Isso é artrite reumatoide. Raio-X, né? Uma deformação importante dessas articulações. E esse aqui é o vídeo dela antes do tratamento, andando com bastante dificuldade, né? Devagarinho. Vou colocar esse outro aqui. Aqui, nesse vídeo do meio, o tutor tá chamando ela e ela relutando para sair do lugar, tá? Não quer sair do lugar de jeito nenhum. Dificuldade para deitar, dificuldade para levantar. Vocês vão ver aqui a dificuldade para levantar, ó. Bastante dificuldade para levantar, tá? Muita dor. E esse caso é legal porque o tutor é fisioterapeuta, tá? Então, ele, dentro das possibilidades dele, ele já tinha feito o que estava ao alcance, sem resultado. E essa daqui é a Betina depois do tratamento com o Cartrofen, tá? Banando o rabinho, correndo atrás dele, né? Ganhou peso, como vocês estão vendo aí, que não é bom, mas sinal que, né, pelo menos está confortável para comer, que muitos deles param de comer, né, de tanta dor. E, olha lá, né, andando voluntariamente, brincando, abanando o rabo, tá? Então, ó, de duas perninhas, tá? Imagina, né, que ela ia fazer isso naquele quadro que ela tava, de jeito nenhum. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu queria agradecer muito aí a presença de vocês. Eu vou trazer de volta aqui, a Isa aqui para nós. Isa, tá por aí? Vou abrir meu vídeo, o áudio. Queria agradecer muito a presença de vocês, o convite da Isa. E eu espero que tenha tido aí algumas informações de valor para vocês agregarem à rotina clínica, tá bom? Doutora Roberta, excelente palestra, viu? Muito obrigada aí por divulgar, né, e por compartilhar o seu conhecimento com todo mundo. São questões bastante importantes ali para o dia a dia dos clínicos, né? Então, com certeza você agregou aí no dia a dia de todo mundo. Pessoal, se tiver alguma pergunta no chat, vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Eu já vou iniciar aqui o sorteio, lembrando que para participar é só colocar hashtag sorteio, que já vai contabilizar aqui no aplicativo. Eu vou compartilhar minha tela para vocês verem, né, que o sorteio é justo, para vocês verem ali qual que vai ser a dinâmica. Eu peço para que o ganhador ele entre em contato ou com os distribuidores, se for a área da Cristal ou da Prevent, ou através do nosso Instagram, que é Covetros Brasil, para entrar em contato ali e conseguir o frasco do ganhador, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês. Tá aparecendo, Roberta? Você pode me sinalizar, por favor? Tá aparecendo, sim. Tá aparecendo sua tela, sim. Vamos lá, que tá chegando, hein? Vamos ver. Oba! Giovana Giovanetti, a ganhadora. Parabéns! Parabéns! Muito bom. Giovana, eu não sei qual que é a sua região, mas você pode procurar a Prevent ou a Cristal, ou você pode nos procurar no Instagram para a gente fazer o envio para você desse frasco, tá bom? Para de compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui o chat.
Sumiu aqui para mim a tela do YouTube, viu, doutora Roberta? Se você tiver conseguindo ver o chat. Ah, deixa eu ver se eu entro aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar no YouTube aqui. Achei aqui, ó. Após Achou? o término das 6 semanas, teve algum caso de reaplicação da medicação? A Maite quem está perguntando. Legal. Maite, sim. Então, assim, geralmente esses pacientes que são elegíveis, né, para fazer o tratamento com Cartrofen são pacientes que a gente vai precisar fazer pulsos de tratamento ou a cada 3, ou a cada 6, ou a cada ano, tá? Depender da gravidade, né? Eu, particularmente, gosto muito de fazer pulsos a cada 6 meses, tá? Eu acho que, a não ser que o paciente esteja muito bem, né, para fazer, mas geralmente esses pacientes estão mal, né, por definição. Então, a cada 6 meses eu gosto sempre de refazer o pulso de tratamento. Tem mais perguntas aqui. Quanto tempo pode usar o fármaco? Por 3 meses, tá? Então, uma vez que abriu o fármaco, 3 meses, não precisa guardar em geladeira, né, Isa? Pode guardar fora, mas 3 meses. 3 meses foi o estudo de estabilidade, tá, pessoal? Então, a gente garante a eficácia nesse período de 3 meses. Eu não sei se a pergunta foi em relação à durabilidade do frasco ou quanto tempo pode ser usado no animal, doutora Roberta. Eu acredito que seja, assim... Pro resto da vida, gente. Não tem limite, tá? Pode ir fazendo a cada 6 meses ou a cada ano e pode fazer pro resto da vida. Não tem efeitos deletérios ou acumulativos, nada disso não. Tá. Isso, pessoal, a gente não tem nenhuma contraindicação de a partir de X tempo precisar suspender o fármaco, a não ser uso de medicamentos como anticoagulante, anti-inflamatório, como a doutora Roberta comentou. Ou se ele se tornar um paciente neoplásico, por exemplo, aí exatamente, tem mais aí jeito. tem que suspender o uso. Uhum. Doutora Roberta, tem uma pergunta da Camila em relação ao uso para a região da coluna, se tem indicação. Tem indicação nos quadros, por exemplo, de instabilidade, que a gente tem osteoartrites facetárias, tá? Então, ele vai agir nessas osteoartrites facetárias. Agora, doença do disco, a gente não tem trabalhos. Doenças de raízes nervosas ou medulares, não tem indicação, tá? Não tem indicação e não tem trabalhos. Mas para doenças articulares sinoviais, né? A gente tá falando de articulações sinoviais, aí a gente tem indicação sim. Doutora Roberta, eu vou ler uma pergunta que me fizeram no particular. Em relação ao uso de anticorpo monoclonal, como que você faz esse manejo? Você costuma associar? Você dá prioridade para o anticorpo monoclonal? Como que é a sua utilização na prática? Tá. Bom, não existe nenhuma contraindicação de associar o Cartrofen ao anticorpo monoclonal. Eles poderiam ser associados tranquilamente, pensando aí nessa terapia matricial mesmo do processo da osteoartrite, tá? Então, sem problema nenhum. Eu, particularmente, não uso o anticorpo monoclonal. Eu sou neurologista, né, de formação, e a gente, dentro da neurologia, a gente... você ficou rosa, Isa, por que será? Eu acho que deve ter sido algum problema na minha câmera. Eu vou fechar e abrir aqui. Tá bom. A gente tem um pouco de receio de... Aí, ficou bom. De utilizar o anticorpo monoclonal, porque o NGF, ele participa do processo de restauração das lesões nervosas, né? E todo paciente idoso, ele é bastante suscetível e predisposto a doenças neurológicas. E quando eu falo doenças neurológicas, pessoal, eu não tô falando somente de doenças encefálicas e medulares, tá? Então, nós temos inúmeras neuropatias periféricas, né, causadas por alterações metabólicas como diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo, que são doenças neurológicas dos nervos periféricos, tá? E aí a gente teria um impacto direto na restauração desses nervos. Então, eu particularmente não uso, tá? Mas não teria contraindicação de associar ambas moléculas. Doutora Roberta, agora tem uma pergunta de um cliente que ele
é da distribuidora, mas acho que ele tá com vergonha de fazer essa pergunta. Eu já tive contato com ele antes e ele quer saber como que você faz a abordagem do cliente, né? Do tutor em relação a como que você indica o Cartrofen para ele. Tá, legal. Bom, como eu disse, né, a minha estratégia, eu abri para vocês aí, né, minha estratégia de tratamento da osteoartrite, eu sempre explico, eu gosto de talvez pecar pelo excesso de informação do que pela falta. Eu nunca subestimo o tutor que está levando o cão dele ali, tá? Então, eu gosto realmente de explicar, né, obviamente não com termos técnicos, mas que a gente tem que controlar a inflamação e uma vez controlada a inflamação, a gente precisa iniciar esse processo de reparação. E que a gente não tem nenhuma outra molécula farmacológica que inicie esse processo de restauração da doença articular, restauração da função articular, da cartilagem, da cápsula e tudo mais, né? É o que eu falo muitas vezes para eles, né? Eu falo, a gente tem uma molécula na mão, que é o Cartrofen, que ela não tem concorrentes, não tem outra molécula farmacologicamente que vai fazer o mesmo efeito. Quem faria o mesmo efeito ou efeitos parecidos, né? Os ortobiológicos, né? Então, o uso aí de célula-tronco, de PRP, o uso de shockwave, né? São técnicas que também estimulam a reparação. Então, uma vez que a gente limpou a casa, né? E quem limpa a casa, imagina que vocês estão alugando uma casa. A gente vai para alugar uma casa, a casa tá suja. A gente não vai chegar com os nossos móveis e colocar lá dentro. Então, a gente primeiro precisa limpar a casa. Quem limpa a casa? Os anti-inflamatórios, né? Uma vez que a gente limpou a casa, a gente precisa começar a fazer reparos. Muitas vezes uma pintura, trocar uma torneira, né? Pra gente conseguir trazer os nossos móveis para lá. Quem faz esses reparos é o Cartrofen, tá? Então, essa segunda fase, ela é essencial. Na maioria das vezes, os tutores topam, tá? Eu acho que eu nunca tive nenhum tutor que falou... não quero fazer. Uma vez que você explica por que você está usando aquela molécula, né? Que ela está bem posicionada no processo do tratamento e para que ela vai servir, para eles acho que é muito transparente, assim, eles aceitam com muita facilidade. Não é um tratamento caro, né? Nem de perto. Então, é um tratamento barato. Hoje, eu particularmente cobro entre 50 a 150 a aplicação, tá? A depender do peso do animal. Essa é a minha faixa de valores que eu utilizo. Então, o mínimo que eu cobro numa aplicação é R$50 e o máximo que eu cobro é 150. Isso dá uma margem de lucro pra gente praticamente de 100%, tá? Com um frasco, a gente faz muitas terapias, muitos animais, né? Então, para nós é vantajoso, né? Mas é mais vantajoso ainda você ver a satisfação do cliente, porque a retenção é muito grande. Uma vez que você consegue, né? Que nem esses 3 casos que eu mostrei para vocês, você consegue em um mês e meio, uma resposta dessa, muitas vezes de pacientes que estão pulando de um veterinário para o outro. Já tentaram de tudo, nada deu certo. Muitas vezes até passou por fisioterapia e não deu certo, tá? Porque é o que eu disse, né? Fisioterapia não é simplesmente pegar o laser, ligar e colocar lá. Existe técnica em cima daquilo, tem que saber o que tá fazendo, né? E às vezes não tem resultado. Se não fizer corretamente, não tem resultado. E aí o cara chega, né? Às vezes você é a última esperança, tá? E ele vê aquele resultado, e em pouco tempo, você retém aquele cliente. Então, esses pacientes, por exemplo, que vocês estão vendo, esses 3 casos, são casos que o próprio tutor chega e fala, Roberta, não está na hora de refazer o Cartrofen? Porque ele não quer que retorne aquele estado anterior que o paciente entrou, começou, entendeu? Então, às vezes, eles se adiantam. Olha, já vamos fazer o Cartrofen, tá? E hoje mesmo eu estava conversando, né? Ontem e hoje com 2 colegas ortopedistas que utilizam bastante, né? E sem conflito de interesse, eles nem sabiam que eu ia estar aqui dando essa palestra hoje, nem falei, tá? Eles nem sabem, nem estão assistindo, nada disso. Mas assim, voluntariamente eles falando, poxa, eu gosto demais da molécula, eu nunca tive efeito adverso, muito pelo contrário, é sempre resposta positiva, é sempre muito bom, né?
Então, assim, para quem não usa, eu realmente indico, eu recomendo, porque é uma forma da gente realmente tratar a osteoartrite, né? A gente não está mascarando nada. Porque não, a gabapentina é importante, sem dúvida, a amitriptilina é importante, a amantadina, o anti-inflamatório, sim. Mas a gente não está tratando a osteoartrite com essas moléculas, né? Todas elas são paliativas. Dentre todo esse conjunto que eu conversei com vocês, tirando os ortobiológicos, que também são terapêuticos, né? O único fármaco que é terapêutico da osteoartrite é o Cartrofen. O resto é paliativo, você não está tratando, você está gerenciando os efeitos, a dor, né, e tudo mais, tá? Perfeito, acho que foi muito bem respondida. Bom, doutora Roberta, se tiver mais alguma outra pergunta, eu posso te mandar depois e encaminho para os distribuidores a resposta. Acho que a gente já está num tempo legal aí de palestra. Agradeço novamente a sua presença, a Cristal, a Prevent e a todos os clientes que ficaram conosco até o final. Pessoal, depois a gente compartilha o link da gravação. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Até mais, boa noite. Obrigada, gente. Tchau, Tchauzinho. Tchau, tchau.